Pessoal, vamos lá então. Seguindo aí a nossa última aula de física. Vou só projetar aqui para vocês. Nós paramos aqui, nós estávamos falando sobre o comprimento das ondas eletromagnéticas, né? E, fundamentalmente, nós estávamos vendo aí a questão das ondas no espectrofotômetro, que a luz é a fonte de onda visível que nós temos no espectro. E aqui nós vamos ver aqui, aqui vai ser mais exemplos que ele vai dar. Alguns exemplos de captação de ondas eletromagnéticas. Mas antes disso, nós paramos no exercício. Foi o primeiro exercício da página anterior, né? Então aqui você vai ter assim, ó, segundo exercício, só para a gente fazer aqui. Além das ondas eletromagnéticas que fazem parte do espectro visível para o olho humano, há outros tipos de ondas eletromagnéticas, como a infravermelha e a ultravioleta. Lembrando aqui que essa aqui é aquela que parte do Sol. Nós já estudamos isso, aliás, já caiu na prova de vocês, né? Efeito estufa. E essa aqui é aquela que reflete da Terra para o estufo, que é o infravermelho, né? Que é de menor intensidade. Explique que ondas são essas, comparando-nos em relação ao comprimento da onda e as frequências. Então, você vai colocar assim, a UF, né? A onda que a gente chama de, aliás, onda, radiação, coloca aí, ó, radiação IV, coloca IV primeiro, né? IV, infravermelho. A IV apresenta menor frequência do que a UV, né? Que é a ultravioleta. Então, a IV apresenta menor frequência do que a UV, sendo essa última com maior capacidade de transmissão de energia. Sendo essa última com maior capacidade de transmissão de energia. Aí você coloca assim, ó. Como o comprimento de onda é uma razão inversamente proporcional à frequência, como o comprimento de onda é uma razão inversamente proporcional à frequência, vírgula. Quanto menor a frequência, maior o comprimento e vice-versa. Quanto menor a frequência, maior o comprimento e vice-versa. Zé, como o comprimento de onda é uma razão o quê? Inversamente proporcional à frequência. Como o comprimento de onda é uma razão inversamente proporcional à frequência, vírgula, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda e vice-versa. Aí vai dizer assim na 3, ó. Muitas emissoras de rádio FM precisam ser
sintonizadas em um número que é medido em hertz. Então, nós vimos que esse hertz aqui é 1 sobre segundo, né? Então, 1 sobre segundo, que é a unidade que nós chamamos de segundo elevado a menos 1, nós chamamos isso aqui de hertz, tá? Ou seja, representa a frequência em que é transmitido, por exemplo, a FM ou a AM, são as frequências, tá? Aí ele diz assim, ó, medida em hertz. De que grandeza física está se falando nesse caso? Explique. Então, nós estamos falando aqui da frequência, coloca aí, ó, grandeza física, né? É a frequência medida em 1 sobre segundo, que é igual a hertz, Hz. É a frequência medida em 1 dividido por segundo, que é igual a hertz, Hz. Aí você pode colocar na frente, ponto, né? É uma das formas de transmissão, das ondas eletromagnéticas, tá? É uma das formas de transmissão das ondas eletromagnéticas. Aí você vai ter aqui, ó, produzindo e captando ondas eletromagnéticas. Então, aqui nós vamos entender rapidamente, né, dentro da evolução que houve do século XIX, a partir desse físico, que é o Faraday, tá? E a partir das suas descobertas com relação ao campo elétrico magnético, com relação à atração que há entre um campo elétrico magnético, quando nós falamos em campo elétrico magnético, aí você tem em mente a questão dos ímãs, né, que forma aquele campo elétrico, aquela atração, etc. tal. Mas não só ele, como também o Maxwell, eles deram uma grande contribuição, tá, para a física no século XIX, que adentrou o século XX, que hoje nós temos todas as consequências dessas contribuições já no século XXI, com relação, basicamente, aí, à eletricidade e aos campos magnéticos. Tá? Então, a capacidade de você estabelecer uma corrente elétrica dentro de um condutor e você conduzir essa corrente elétrica. Mas, além disso, além dessa questão aí que envolve a eletricidade auxiliada pela força eletromagnética, você tem também aí uma questão aí de propagação e captação, tá, de ondas de frequência a partir do ar, são transmitidas pelo ar. Hoje em dia, nós, como nós comentamos na aula anterior, nós não usamos tanto mais os fios, né, como nós usávamos no passado, muito telefone com fio, etc. tal. Hoje em dia, nós usamos mais o sistema de radiofrequência, que a gente chama, né? Então, nesse sistema de radiofrequência, mesmo que você tenha um telefone com fio na sua casa, você tem, então, esse mesmo aparelho, um aparelho sem fio, porque ele consegue captar, então, por frequências de rádio, na transmissão daquilo que vem na linha. E o mesmo também, de certa forma, mas uma nova tecnologia, aí surge, então, os 3Gs, 4Gs, né, dos próprios celulares. Então, aí você tem, então, uma nova tecnologia que consegue, além de transmitir o áudio, consegue também transmitir a informação. Eu me lembro que, se você pegar mesmo até filmes da década de 80, da década de 90, uma grande expectativa para a indústria japonesa de telecomunicações era quando que eles inventariam o famoso telefone, né, com a capacidade de você enxergar em tempo real a pessoa falando contigo. Então, era assim, naquela época era uma grande descoberta, etc. tal. Se conseguisse uma velocidade de transmissão, que você conseguisse levar a imagem da pessoa em tempo real, né, que não fosse através de satélite, como nós temos já hoje, né, já tinha naquela época através de satélite, você conseguia assistir um jogo, etc. tal, ao vivo, mas você não tinha condição de, com um aparelho, né, um aparelho condensado na sua mão,
você falar com a pessoa e lá no Japão a pessoa vê você, né? Então, toda aquela tecnologia que era uma ficção naquela época, hoje se tornou uma realidade, né? Você tem através de smartphones, você tem os aplicativos, você tem o WhatsApp da vida, aí você consegue, então, transmitir a tua imagem em tempo real, você vê a pessoa do outro lado, né, através desse aparelho. Então, a tecnologia, ela evoluiu muito. E quando a gente discute hoje essa questão hoje no Brasil, a chegada do 5G, isso aí não envolve apenas a questão de tecnologia de internet, envolve muita coisa, inclusive a internet, né? Porque ela é muito mais rápida do que o que nós temos hoje aqui no Brasil como tecnologia. Mas, seja americana ou seja chinesa, eu acho que qualquer um que seja, envolve, lógico, interesses comerciais, né? Mas qualquer um que seja escolhido aí, nós vamos estar bem servido, né? A tecnologia 5G. Agora, só não pode acontecer igual aconteceu lá na Inglaterra, quando lá já tem tecnologia 5G há algum tempo, como tem nos Estados Unidos também, né? O pessoal lá, o pessoal do terraplanismo lá, começou a destruir, eu acho que até comentei com vocês isso, né? Começou a destruir todas as torres de 5G, sob a alegação de que a tecnologia 5G transmitia câncer, transmitia outras doenças, etc. Tal. Pô, negócio caro para danar, entendeu? Os caras destruindo, assim, porque achavam na cabeça deles doentia de que aquilo seria um malefício, essa propagação de ondas. E também, eu creio que vocês já têm ouvido falar, né? Logo na época do celular antigo mesmo, que era só o telefone, o pessoal falava, você não pode colocar no bolso da camisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa nesse sentido. Cuidado, que você fica perto dessa radiação, aí pode dar câncer, ou se não pode dar problema cardíaco. Surgiu muita falácia e muitos estudos na época com relação a essa questão, entende? Mas o que se tem de concreto mesmo é que você não pode, na verdade, usar o celular, muitas vezes, ligado na tomada, que não é indicado, né? Mas por uma questão física, a bateria dele vai deteriorando, e tem alguns modelos que já aconteceu isso, né? A bateria entrar em colapso, e porque está ligado na corrente elétrica, você ter uma espécie de uma explosão que pode machucar, pode ser perigoso, etc. Tal, né? Que não se recomenda usar com o carregador, mas por uma questão de qualquer equipamento elétrico que tem bateria, também pode acontecer isso, né? Mas houve muita especulação na época. Aí você tem, então, um detalhe, né? Os rádios. Rádio. Zé, então, esse rádio aqui, ele é interessante porque até hoje ele é utilizado. Interessante que é um dos veículos de comunicação mais primitivos da história da humanidade e que não perdeu o uso, né? Até hoje nós usamos o rádio, o bom e velho rádio. Está lá andando na rodovia, fazendo uma viagem, blá, blá, blá. Aí, normalmente, você liga, né? Quando você enjoa de ouvir já as suas músicas, etc. Tal. Aí você liga o rádio para ter as informações daquele local, o que está acontecendo, está chovendo, não está chovendo, blá, blá, blá. O rádio, até hoje, é um dos veículos de comunicação mais utilizados no mundo. Interessante que, apesar de primitivo, entre aspas, ele nunca perdeu o seu valor, né? Ele sempre se manteve, mesmo diante de todas as tecnologias que nós temos hoje. Inclusive, hoje, você tem transmissão de rádio aí por via internet. A maior parte das emissoras hoje também transmitem por via internet. E a própria transmissão do rádio, ela nos diz respeito aqui a elementos físicos, né? Acabamos de falar aqui no exercício anterior, da FM, né? Então, você tem aqui frequências diferentes que são transmitidas. Aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Quando você pega AM e FM, tá? Você tem uma diferença. A FM tem uma frequência média de alcance, só que você tem uma qualidade de áudio melhor, embora não atinja, tá? Distâncias, né, tão grandes quanto a AM. A AM você tem uma amplitude maior, só que você tem uma capacidade de levar o som a regiões mais distantes. Só que, em contrapartida, a qualidade do áudio que chega é um áudio mais de baixa qualidade, é mono, você não consegue levar o som estéreo, etc. Tal, tá? Então, na verdade, como é que funciona de uma forma bem simples? Você tem a transmissão dessas ondas eletromagnéticas, mas primeiro você tem que converter essas ondas sonoras em ondas eletromagnéticas, né?
Então, é interessante que o próprio microfone que o radialista está utilizando, ele consegue estabelecer essa conversão, tá? De formas de energia. Você consegue converter uma onda sonora em onda elétrica, tá? E quando você tem essa onda elétrica, você tem um transmissor, tá? Que consegue converter essa onda elétrica captada pelo microfone em onda eletromagnética. Então, esse transmissor aqui ele é fundamental, porque a partir dele você vai ter, então, a transmissão no ar, tá? Literalmente no ar, através da sua voz. Uma tecnologia muito legal, tá? Aí, como é que você... Aí, aquilo que eu estava falando para vocês, ó, essa transmissão dessas ondas eletromagnéticas, tá? Você vai ter através de quem? Aqui, ali perto do Colégio Atenas, você tem a rádio ali, a Rádio Atenas FM, você tem aquela antena, né? Aquela antena gigante, que houve uma época que tinha uma torre também lá no colégio, mas teve um ano que deu problema lá, e acabou que, sorte que foi um feriado de Semana Santa, eu me lembro, e naquela região lá da escola de cima, que vocês estão estudando lá, onde você tem lá como é que chama lá? Vocês tomam lanche lá, tá? A cantina, ali tinha... Ali era coberto de telha, como é hoje ainda, tal, de brasilite, só que caiu uma parte da torre lá e deu maior confusão, porque aí quebrou, mas não tinha ninguém na escola, graças a Deus, tá? Aí foi num feriado de Semana Santa, de Sexta-feira da Paixão, etc e tal. Não, minto, foi um feriado, foi numa segunda e numa terça, parece, que caiu, já foi de carnaval, se não me engano. Aí depois, quarta, era quarta-feira de cinzas, o negócio caiu na quarta aula para voltar na quinta. Aí acabou que emendando aquela semana, porque não tinha condição de voltar, porque estava tudo arrebentado lá, né, as telhas, mas graças a Deus não teve nada demais. Enfim, aqui você tem, então, essas ondas eletromagnéticas, tá? E normalmente elas vão ter uma capacidade de transmissão aí de até 100 quilômetros em linha, né, em linha reta. Depende aqui também dessa capacidade de transmissão, se você está numa região plana ou se você está numa região montanhosa. Claro que se você está numa região montanhosa, você vai ter dificuldade muitas vezes de receber esse sinal, tá? Da mesma forma como era recebido o sinal antigamente, TV, e até mesmo hoje, né? Por exemplo, aqui em Alfenas você tem, acho que são 3 canais, se não me engano, 3 canais digitais na cidade que transmite HD. Você tem a IPTV, a TV Alterosa e a TV Alfenas. Mesmo se você mora muito distante da torre, a torre ela fica ali na 13 de maio, pouquinho para baixo desse Mercado Vitória, ali você pega a linha reta, tem a torre de transmissão. Se você mora muito longe da torre, tem alguns locais, por exemplo, Jardim São Carlos, Pôr do Sol, até mesmo no aeroporto, acho que não tem tanta dificuldade, não. Mas às vezes você precisa de um amplificador para você conseguir captar o sinal, tá? Você precisa desse amplificadorzinho, porque senão você não capta o sinal digital por causa da distância e, às vezes, também porque o transmissor não é bom, né? E o sinal de TV, não sinal de rádio. Aí você tem, então, a captação das ondas também é feita com uma antena pequena, de rádio, todo mundo conhece, tá? E você tem dentro do aparelho aqui, você tem um receptor. Então, você sempre tem um transmissor e você vai ter um receptor. O receptor é que vai, então, decodificar, né, essas ondas eletromagnéticas e vai transmiti-las através do alto-falante para você ouvir qual que é a mensagem que está sendo transmitida. Então, aqui você tem, ó, as formas, né? Você tem um microfone, convertendo energia sonora em energia elétrica. Todo esse dispositivo está ligado a um transmissor. Esse transmissor está ligado a uma big antena, né? Então, aqui, ó, esse transmissor está transmitindo aqui agora para a onda eletromagnética. Está saindo aqui, ó, da antena até chegar no rádio da sua casa, tá? Ou do seu carro. E esse rádio, então, ele tem uma anteninha também aqui, que está relacionada ao rádio, está aqui a antena dele, né? Ou o carro já vem com uma antena já própria para receber o sinal. E aqui você tem os alto-falantes que você vai ouvir aí as mensagens adaptadas. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, em termos de rádio, você tem aqui a amplitude, que nós chamamos pelo nome amplitude modulada, que é FM, tá? E aqui você tem a frequência modulada, que é aliás, AM, né? E aqui você tem a frequência modulada, que é FM. O que muda aqui, ó,
são um tipo de transmissão. Aqui você tem uma transmissão melhor, mas mais a distâncias mais curtas. Aqui você tem uma transmissão com distâncias mais longas, mas a qualidade de som não é tão boa assim, tá? Mas são as formas aí de você transmitir rádio. Nós vamos ter aqui a TV, né, que eu acabei de falar para vocês também. Você vai usar um dispositivo e sempre você vai ter aqui um elemento que vai ser um transmissor, né? Ou você tem aqui um elemento que é o receptor. Então, você tem a antena que transmite, e você pode ter um sinal parecido com aquela antena de rádio, essa que tem na 13 de maio. Aí você tem aqui uma antena receptora. Essa antena aqui, por exemplo, ela serve para receber alguns tipos de sinais. Você pode ter sinais, tá? UHF, que é aquele sinal mais antigo, né? Você pode ter sinais VHF, que é sinal ronco, fica tudo chuviscado, e agora ela é capaz também de captar o sinal digital, desde que sua TV ela tenha um conversor interno digital, e se não tiver, você pode comprar também esse conversor interno para converter o sinal que ela tá chegando a ela para sua TV. E você tem os sinais que são captados diretamente de parabólicas, né? Ou de minis parabólicas, hoje como Sky, Vivo, Oi, tá? E assim vai. A Vivo parou de transmitir assim, transmitia assim mais em São Paulo, hoje ela transmite tudo pela fibra, né? Então, na fibra, e a Oi também, ela está aniquilando as anteninhas, o local que tem já a fibra da Oi, passa tudo pela internet, a transmissão não está vindo mais pelo satélite, está vindo tudo pela fibra óptica, tá? Que é uma tecnologia mais avançada. Então, nesse caso aqui, você tem um transmissor que vai mandar para o satélite. Do satélite, você tem aqui uma antena receptora e você tem dentro da sua casa um receptor de sinais, tá? A tendência é essa anteninha aqui desaparecer mesmo. Essa é a tendência. Hoje, a tendência é você utilizar muito streams, tá? Então, a tendência que você tem nos Estados Unidos hoje é tudo transmissão via satélite através de fibra ótica, que você recebe através de fibra ótica na sua casa. A qualidade é fantástica, né? Só que ainda no Brasil nós temos problema de disponibilidade de fibras. Por exemplo, aqui em Alfenas nós temos a Vivo, né? Temos a Itop, temos como é que chama a outra aí? Esse é a outra. Tem algumas fibras, StarWeb, né? Você tem algumas fibras aqui, WebNet, aqui em Alfenas, mas você não tem da Oi ainda, tá? Você não tem da fibra da Oi, então você fica limitado à recepção por fibra. Mas a tendência, com o passar do tempo, como fica muito mais barato, né, essa questão de transmissão pela internet, a tendência é os streams ganhar cada vez mais, tá, espaço no nosso dia a dia. E as anteninhas ir desaparecendo com o tempo, tá? Tudo que você vai fazer, você faz por stream, você faz por aplicativo. A Sky mesmo tem um aplicativo muito interessante, que é o Sky Play, né? Aí você consegue acessar tudo pelo aplicativo do smartphone ou da própria TV, se for um Android, né? Você consegue acessar o que você quer. Então, você consegue ter Telecine Play, HBO, você consegue a maior parte dos canais ao vivo. Ela já está transmitindo por streaming, certo? E o bom de tudo isso é que você assiste quando você quer, né? Você não fica limitado à grade de programação e nem precisa gravar para você assistir depois. Você já assiste, quero ver o filme, tal. Então, eu vou ver o filme na hora que eu quero. E o famoso micro-ondas, né? Esse dispositivo aqui é muito fera, né? A difusão do micro-ondas mesmo, comercialmente, se deu muito na década de 80, tá? Década de 80 para a década de 90. Eu até expliquei para vocês aqui como é que ele funciona, né? Ele funciona através dessa onda aqui, ó, em hertz, de 2,45 vezes 10 a sexta hertz, tá? Então, nessa classificação de frequência, nós temos o que nós chamamos aqui de micro-ondas. Então, você tem um aparelhinho que consegue disparar essa frequência, Zé, e é legal o seguinte, porque ele começa a detectar também, né, a parte líquida que você tem no alimento, e ele consegue fazer com que essas moléculas líquidas do alimento comecem a vibrar, tá? Principalmente aí a molécula líquida que nós temos aí, nós chamamos de água, né? E à medida que ele consegue, com você ampliando essa onda de 2,45 vezes 10 a sexta, essa molécula começa a vibrar, e quanto mais ela vibra, quanto mais ela está agitando ali, você acaba tendo uma elevação de temperatura. Nossa, é fera demais. É a temperatura do alimento, tá?
começa a se elevar quando você coloca no micro-ondas, né? É uma forma extremamente interessante, mas aqui em casa a gente usa muito para descongelar e para fazer pipoca. Mas eu acho que todo mundo usa o micro-ondas, né? E o micro-ondas é fera porque você consegue agilizar o processo aí de preparo de alimentos, né? Ele ajuda e ajuda muito o preparo de alimentos. Bom, falar de celulares e computadores aqui, então aquilo que eu estava falando para vocês, né? Nós começamos lá atrás com a tecnologia 2G. Eu me lembro que eu sou da época de 97, eu adquiri o primeiro computador em casa, computador de casa mesmo, foi em 1997, se não me engano, foi isso mesmo, 96, 97. Nossa, você não tem noção, né? Você não tem noção do que era o computador naquela época, misericórdia. A internet, para você ter noção, era discada, vinha pela linha telefônica. Você sabe o que é isso? Você ia abrir uma página, hoje uma página qualquer que você abre, hoje tem muito gráfico. Você tinha que esperar no mínimo 5 a 10 minutos para conseguir abrir aquela página, entendeu? Para mandar um e-mail, que hoje é uma coisa fácil. Você ficava olhando lá, estava girando, que demorava para enviar um e-mail. Aí até que começou a vir, né, a banda larga, sistema de banda larga. Aí todo mundo ficou alvoroçado, agora vai vir banda larga, aquela coisa toda e tal. A primeira banda larga que veio para Alfenas, você tem uma noção, isso era banda larga, era 50 kbps. Aqui, 50 kbps. Hoje em dia, você não tem, o seu celular, por exemplo, hoje em dia está dando, sei lá, 500 kbps, metade de 1 mega, você já não tem saco para esperar abrir, né, a página. Mas era de 50, a gente ficou tudo satisfeito, agora vai, depois, com muita dificuldade, foi para 100 kbps. Aí 100 nós achávamos que estava aquela coisa espetacular. Depois, quando veio 150 kbps, então, nossa, nós estávamos isso ainda, nós estávamos no sistema 2G. Aí começou a vir o sistema 3G. Aí chegou a 1 mega. Aí foi aquela coisa. Né? Que é isso? 1 mega de internet é muita velocidade. Você ia baixar um filme, demorava 3 horas. Você achava assim, naquela época, né? Você achava que aquilo era um negócio espetacular. Naquela época era um problema, você não tinha nada aqui no Brasil. Você conseguia assistir a série Lost, você tinha que colocar para baixar, por exemplo, hoje, um episódio, para amanhã estar pronto, entendeu? Na época do boom da Lost, enfim, tinha muito disso. Aí depois aí começou, né? 2 megas, aí 10 megas, aí agora começou a melhorar, etc. Tal. Enfim, hoje aqui em casa, o que é hoje? Hoje aqui em casa é 400 megas, aqui em casa hoje. E você sempre está querendo mais, né? Sempre está querendo mais. É fibra, chega a 400, você quer 800, depois de 800 vai chegar a 1 terabyte, etc. Tal, e sempre querendo mais, porque a grande necessidade hoje, naquela época você tinha um computador, um notebook, etc. Tal, para você acompanhar suas tarefas do cotidiano, né? E praticamente o pessoal em casa todos usavam mesmo, agora hoje não. A grande dificuldade hoje é que um está assistindo um streaming, né? Um está assistindo Telecine Play, outro está assistindo Netflix, outro está assistindo, está também no smartphone, certo? Então, cada um usando e o outro está fazendo alguma coisa, trabalhando no computador, enfim. São várias pessoas utilizando simultaneamente. Então, não é que você vai usar os 400 megas, mas você vai ter que dividir esses 400 megas, né? Para ficar pelo menos cada um com 100 megas. Então, hoje em dia, essa necessidade. E agora nós temos aí a velocidade de transmissão 4G, né? E essa velocidade aqui, ela tende a cada vez mais a melhorar, né? Então, a forma de transmissão também aqui, por ondas. Televisão, controle remoto, mesma coisa. Funciona sem fio, né? Trabalha na faixa do infravermelho aqui, emite ondas eletromagnéticas, né? E você consegue fazer isso aqui já. A tecnologia do controle remoto é muito antiga, mas tem controles remotos antigos, né, muito antigos mesmo, da década de 60, 70, que vinha com fio. Era muito fera. Tinha um fiozinho no controle, entendeu? Muito fera. Agora o controle remoto hoje virou um negócio extremamente banal, né? Uma situação muito legal hoje, que eu já mencionei para vocês, a capacidade de você realizar a conversão de energia solar em energia elétrica aqui, através das famosas células fotovoltaicas, né? Essas células aqui, elas são fantásticas, porque você pode
aproveitar a energia de graça do sol e você mesmo criar essa usina, né? Pode criar, inclusive, na sua casa. Aí você tem, então, você vai ter, então, uma economia muito grande de energia, ou você torna-se autossuficiente de energia, né? Então, hoje você tem vários projetos do governo aí incentivando a criação dessas células fotovoltaicas. Vamos dar uma olhadinha aqui, e diz assim, ó. Tem hora que é um saco que ele sai. Ele diz assim, ó, considerando as ondas de rádio, é correto afirmar que elas só podem ser captadas pelo rádio? Não. Elas trabalham na frequência de ondas de rádio, tá? Mas pode ser captadas por TVs, por exemplo. Só isso. Então, elas trabalham na frequência de ondas de rádio, podendo ser também captadas pela TV, e trabalham com essa onda também, que é a mesma frequência. Ele vai dizer assim, ó, emissoras de rádio operam emitindo ondas eletromagnéticas em uma determinada frequência por meio de torres de transmissão. Para que essas ondas sejam transmitidas pela torre de uma emissora, é preciso que o som seja convertido em ondas de rádio. Óbvio, né? Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. Tem que colocar lá no modo avião, né? O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Para não dar BO, às vezes o piloto está querendo lá avisar lá que não deu pouso de emergência ou algo do gênero, né? Ou comunicações cotidianas. As propriedades das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fator que elas estão trabalhando na mesma frequência, ou que as frequências, uma está próxima da outra, tanto do celular quanto do dispositivo que está transmitindo o som do piloto, tá? Então, você tem que eles terem frequências próximas. Então, uma pode atrapalhar a outra. Por isso, entrou no avião, é obrigatório você colocar o celular no modo avião. Aí você tem aqui também, né, alguns exemplos de ondas eletromagnéticas sendo utilizadas para a saúde do corpo. A radiação aqui, ó, infravermelho. Zé, você está fazendo aqui tratamento de pele, etc., tal, com radiação infravermelha para aumentar a circulação sanguínea em determinados locais da pele, para recuperar tecidos que foram danificados, até mesmo por queimaduras, etc., tal, para melhorar dores na articulação. Isso aqui, quem trabalha muito com isso aqui, ó, são os fisioterapeutas, tá? Fisioterapeutas usam isso aqui muito, esses tratamentos. Funciona, Zé? Ajuda muito. Ajuda bastante, sim, tá? Para minimizar inchaço, diminuir dor, ajuda bastante. Ah, mas isso aqui não é mito? Não é mito. Ajuda, tá? Porque se você consegue, muitas vezes, estimular a circulação sanguínea naquele determinado local, você consegue ter uma melhora naquele local. E a radiação ultravioleta? Essa radiação aqui, né? É aquela radiação que vem do sol. Então, você tem que tomar cuidado, que você tem que usar os protetores, etc. Tal. Mas muitas pessoas são submetidas àqueles tubos, né, de radiação. Ah, eu quero estabelecer aqui um bronzeamento natural, como se eu tivesse ido à praia. Ou ficar lá durante um período dentro daquela máquina de bronzeamento. Vou ficar, então, com o teor de melanina maior. Quando eu estou com o teor de melanina maior, eu fico mais bronzeado. Tem muita gente que usa esse artifício aqui. Aí você fala assim, mas e aí, Zé? Isso é bom? Isso é ruim? Bom, tem um lado bom, que você estimula a síntese de vitamina D, né, por essa radiação na pele. Mas tem um lado também que você vai analisar e que pode levar a aumentar o risco de câncer de pele, tá? Ou até mesmo, em algumas situações, lesões na pele, né, queimaduras, ou algo do gênero. Aqui vai mostrar para você aqui, ó,
o tipo de queimadura, primeiro, segundo e terceiro grau. Tá vendo, ó? Queimadura de primeiro grau, ela fica mais alocada na primeira camada da pele, que é a epiderme. Queimadura de segundo grau, ela já pega a derme. Agora, terceiro grau, ela vai além da pele e consegue pegar aqui a tela subcutânea, que é formada por adipócitos, ou células gordurosas, que compõem o tecido adiposo. Aí aqui, meu caro, aqui a lesão é braba, viu? Queimadura de terceiro grau, a lesão é brava, viu? Isso aqui dói muito. Ô, Zé, Oi. na queimadura de quarto grau a pessoa morre, não morre? Depende da extensão da área, né? E você pode queimar, por exemplo, sei lá, 70% do corpo, né? Ou você pode queimar um pedacinho do dedo. Então, mesmo que você queime o dedo mais profundamente, né? Então não vai ter problema, você não vai morrer por isso. Agora depende de quanto que o corpo foi queimado, né? Que aí você vai comprometer todo o processo de respiração. Mas assim, queimaduras, quando você derrama, por exemplo, criança vai lá com um perigo, está fervendo água, alguma coisa, puxa a panela e derrama, nossa, aquilo é um elemento complicador que eu vou te falar, viu? Porque o grande problema da queimadura, você perde a capacidade também de trocar, né, gases com o meio externo. Então, você lesiona, você machuca, sem contar a dor que aquilo, Deus me livre. Jéssica, você já queimou? Você já se queimou? Não, queimar, sim, queimadinho pequeno, assim, já, mas eu tive um primo que, você deve até conhecer ele, ele é lá ele é um dos filhos do João, o que mexe com ouro, João do Ouro, o do meio, aquele que fica lá na oficina com o pai dele, lá, o Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, depois não era, devia ter uns 17 anos, não menos, uns 15, 16 anos, ele, não sei o que deu na cabeça dele, estava fazendo um churrasco, e estava num churrasco, sei lá, aí ele pegou um pouquinho, foi aquele negócio de você ficar colocando o álcool lá na brasa, etc., que é um perigo, né? Ele pegou o copo e foi jogar. Aquilo lá voltou no rosto dele, assim, ó. Pegou bem no rosto. Pegou no rosto e pegou assim, ó, no peito. No peito não queimou tanto, porque estava com roupa, né? Mas no rosto, queimou muito, que voltou aquilo, queimou muito. E ele só não ficou com lesão permanente, porque ele fez, na época, foi feito um tratamento muito interessante com ele, etc. Hoje é feito até tratamento com tilápia, não sei se vocês já viram, né? Você coloca o tegumento da tilápia para recuperar a área, e que lá tem uma recuperação, falando do peixe mesmo, tá? Tem uma recuperação fantástica do tegumento. Mas ele pegou o rosto assim, e tal, mas depois ficou perfeito e tal, mas ralou, viu? Ralou. E queimar justo o rosto ainda por cima, porque tem algumas áreas do corpo que você queima, ainda dá para esconder, né? Quem deu uma queimadura na barriga, né? O pessoal que tem esses negócios aí de estética, que tem medo de mostrar alguma coisa assim, ainda dá para esconder. O final dele foi bem no rosto. Foi um sofrimento para a família na época, foi um susto muito grande, mas deu certo. Não, mas eu, graças a Deus, nunca tive assim uma queimadura contundente, né? Até aquelas queimaduras normais que todo mundo já teve, mas não espirrar. Você vai pôr alguma coisa na panela lá, espirra do óleo lá, aquilo dói, hein? Daquela espirrada lá do óleo quente na gente, alguma coisa assim. Aí espirra no dedo, espirra no braço, aquilo dói pra danar. Mas tem queimaduras que o pessoal tem o corpo aí, 70% do corpo lesionado. Aí não precisa ser terceiro grau, não, pode ser até de segundo, primeiro. A chance de letalidade vai aumentando à medida que a extensão corpórea é queimada, né? Aí tem gente que normalmente, 70% até, muitas vezes, o cara consegue sobreviver, né? Mas, acima disso, é aquilo que a gente fala, só milagre, viu? Não é fácil, não. Quer recuperar o normal, muito complicado. Aí você vai ter aqui, ó, a faixa espectral da radiação solar, que contribui fortemente com o efeito mostrado na tirinha, caracterizada como. Então, tá vindo de quem aqui, ó? O nosso amigo Garfield, né?
está lá batendo um sono, etc. Tal. A radiação dele está vindo do sol. Você pode ver que cachorro e gato, eles gostam, né? Tem uma cadelinha aqui em casa, já senhorinha, já tem 12 anos, ela ama de manhã ficar no sol, tomar um solzinho. Tem hora que eu fico, não é possível. Como é que ela gosta do sol? A gente não aguenta ficar no sol igual eles, mas lógico que eles têm um pelo aqui que protege muito mais do que a gente, né? Mas essa radiação que vem do sol, a gente já viu que é ultravioleta, né? A gente já viu lá atrás. Não viu nem na física, foi até na química que a gente viu os efeitos do estufa, etc. Tal. Agora, aqui você tem assim, ó, observe a imagem ao lado, foi produzida com uma câmera térmica, aparelho que converte as diferentes temperaturas de um ambiente ou um corpo em uma escala de cores. Isso aqui é legal, né? Isso aqui é muito utilizado pelos soldados americanos também, né? Que se eles estão, por exemplo, num ambiente noturno, eles não querem ligar luz, alguma coisa assim, para não despertar o outro lado, né? Aí eles conseguem enxergar onde estão os indivíduos. Não só por soldados que tem aquele dispositivo, mas você tem tipos de radares também, às vezes tem drones sobrevoando o local. Aí com essa câmera térmica aqui dá para você precisar quantas pessoas estão dentro daquela casa, que vai ser feito, sei lá, um ataque, né? Essas condições muito doidas aí que envolvem guerra ou algo do gênero. Aí diz assim, qual tipo de radiação foi captada pela câmera térmica para produzir essa imagem? É a radiação que bate e volta. Qual que é a radiação que bate e volta? Então, bate e volta do solo, bate e volta no nosso corpo, ela é refletida. Então, nós já vimos também que, se tratando de efeito estufa, essa radiação, o nome dela é infravermelho, né? Então, você tem aqui a radiação infravermelho. Aí diz assim, ó, o que se pode concluir sobre a distribuição de calor no corpo humano, tá? Então, você tem aqui, ó, quando você olha, você vai ver que você não tem uma distribuição uniforme de calor ao longo do corpo, tá? As áreas em que há maior circulação sanguínea, tá? Você vai ter aqui, ó, maior distribuição de calor. As áreas que há menor distribuição sanguínea, tá? Você vai ter menor distribuição de calor. Então, olhando aqui, ó, você está vendo em amarelo aqui, meio laranja, as áreas que têm maior circulação sanguínea. Então, você coloca assim, ó, as áreas com maior circulação sanguínea são aquelas que detectam maior transmissão de calor ou distribuição de calor, tá? Então, não é uniforme. Então, quer dizer que o sangue, o nosso sangue sendo transmitido através das veias, das artérias, etc. tal, ele é fundamental também para dissipar calor para o nosso corpo? Não tem a menor dúvida disso. Ele é fundamental, tá, para a dissipação de calor. Zé, as áreas com maior circulação sanguínea, o que mesmo? Você vai ter maior distribuição de calor, tá? Nas áreas de maior circulação sanguínea, que é a parte amarela aqui do desenho, você tem maior distribuição de calor. E as áreas que têm menor circulação, aí aqui vai ficar azulado, né? Que você vai ter menor distribuição de calor nas áreas com menor circulação. Isso aqui, né? Isso aqui é muito legal. Essa cirurgia aqui para corrigir a visão. Pode ser uma cirurgia para corrigir, por exemplo, a miopia, tá? Sem usar bisturi, sem nada. Isso aqui é muito fera. Você usa, então, uma radiação, porque, na verdade, você tem dois tipos de olho. Você tem um olho, ele fica nesse sentido assim, ó, ele é como se fosse um ovo em pé, tá? Aí, quando você tem um ovo em pé, a imagem pode ser projetada atrás da retina. Aí você tem hipermetropia, você tem dificuldade de enxergar de perto. E você pode ter um olho meio achatado, tá? Então, quando você tem um olho achatado,
a imagem é projetada antes do fundo do olho, aí você tem dificuldade de enxergar de longe, que é o caso da miopia. Quando você tem a miopia, que é o meu caso, por exemplo, né? Tem 4 graus nesse olho, 3 nesse, tenho 1,75 de astigmatismo nesse olho e 2,25 nesse, no esquerdo. Então, o que acontece? Se eu tiver sem lente, como eu estou aqui agora com lente, se eu tiver sem lente olhar para cá assim, ó, que está mais distante, eu não enxergo, eu enxergo um borrão, né? Você não enxerga na distância, você não vê quase, você vê só um borrão. E quanto maior o grau, lógico, maior vai ser a dificuldade de você enxergar. Isso é um padrão genético. Como é que você faz para você corrigir isso? Você pode corrigir? Pode. Só que a cirurgia, ela deve ser feita depois que a miopia estabilizar, tá? Nunca antes disso. Porque se a pessoa tem um olho muito achatado, vai achatando o olho cada vez mais, ela pode ter aqui o descolamento da retina. E se houver o descolamento da retina, que é o projetor no fundo do olho, onde a gente recebe aquela imagem ponta-cabeça, a gente falou para vocês na aula passada, se essa retina descolar, aí você tem que fazer uma cirurgia de urgência em menos de 24 horas para você colocar a retina no lugar, porque senão você fica cego, né? Você vai perder a sua retina. Então, quando a pessoa tem miopia, grau muito alto, não é esse grau meu que é alto, mas não é muito alto. Tem gente que tem 10 graus, tá? Tem gente que tem 11 graus. Aí é interessante fazer essa cirurgia laser aqui para corrigir o problema, tá? Mas aí, como é que você vai fazer essa cirurgia, Zé? Bom, o médico ele vai usar o raio laser para ir no fundo do olho, tá? Para corrigir esse desvio que você tem e para corrigir a tua graduação. Mas aí o que acontece? No meu caso, a minha miopia, ela estabilizou quando eu tinha 33 anos, mais ou menos. Tem gente que estabiliza mais cedo, tem gente que estabiliza com 28, tá? Aí depende, que todo ano você tem que fazer um exame de vista, né? Você vai notar se ela continua aumentando, se não, se está estabilizando. No caso de vocês, ela vai aumentar ainda, tecnicamente muito ainda, a tendência, tá? Tendência a aumentar muito. Mas aí depois que estabiliza, aí esse indivíduo quer fazer uma cirurgia corretiva, para não precisar usar nem óculos, nem lente mais, ele pode fazer essa cirurgia. Só que, aí você fala, mas eu conheço uma pessoa que fez a cirurgia com 20 anos. Pode acontecer. Quando o grau é muito alto, a pessoa já com 20 anos está com 6 graus, 7 graus, aí o médico oferece a opção para ela. Aí ela vai zerar o grau, vai voltar a chegar normal. Só que aí tem outro problema. Você zera o grau, aí o que vai acontecendo? Como ela não está paralisada ainda, ela pode voltar, né? Vai voltando paulatinamente, vai aumentando devagarzinho de novo. Mas você fez aqui algo emergencial para corrigir um grau alto que pode levar a um descolamento de retina, mas ela vai continuar aumentando, tá? Então você usa aqui os raios laser. Raio-X, você tem a frequência que trabalha aqui o raio-X, e nesse raio-X aqui, ó, você sabe, né? Você vai usar lá para fratura, para tirar lá, muito usado na ortopedia, etc, tal, tá? Para ver como é que está o seu terceiro molar, que aqui ele chama de dente ciso, que é o dente do juízo, que em vocês nem nasceram ainda, e quando for nascer, para muitos, né, dá um pouquinho de desconforto, que às vezes inflama a região ali da gengiva, mas vocês ainda terão 4 dentes a mais do que vocês já têm. Normalmente esse dente, o pessoal também fala que é o dente do juízo, né? Normalmente ele nasce ali no período de 17 para 18 anos, ele começa a apontar. Tem gente que nem nota que ele está nascendo. Tem gente que sofre um pouquinho, aí depois que ele se estabiliza, ele é um dente tardio, então ele tem mais características assim, de sofrer aqui o raio-x, todo mundo conhece, né? Só que esse raio-x aqui, aquilo que eu falei para vocês, quando a pessoa é exposta a muito aí a questão de raio-x, etc, tal, tem que tomar cuidado para não ter mutação no DNA que leve ao câncer, tá?
Aí é complicado. Aqui, ó, tirando o raio-x, né? Do tórax e das costas aqui, ó. Aí você vai ter também aqui o dente, tem gente que opta depois, que eu estava falando, para tirar os 4 dentes cisos, né? Aí o que você acha, Zé? Bom, aí depende. Por quê? Porque o siso, ele é um dente mais fraco, ele tem maior propensão a desenvolver cárie, né? Mas assim, você pode mantê-lo. Agora, se ele tiver, muitas vezes ele nasce meio torto e começa a empurrar a sua arcada dentária. Aí o dentista, ele pede a subtração, tá? Do dente, que é normal. Eu, por exemplo, tive que tirar pouco tempo até depois de velho, porque o meu estava dando problema. O meu era de joelho, assim, muito deitado, estava dando problema, tinha inflamado a parte da gengiva. Aí que é muito bom dentista, inclusive, foi professor nosso lá do Atenas durante muitos anos, e saiu no começo do ano passado, resolveu sair, dentista, o Alcides, cara fantástico. Aí ele fez a cirurgia para mim, tranquilo e tal, ele arrancou um. Mas podia ter arrancado 2 se eu quisesse, podia ter arrancado 3, 4, aí depende da pessoa. Muitos optam por tirar, principalmente vocês hoje, é muito comum vocês usarem aqueles aparelhos, né, para corrigir os dentes, etc. tal, e às vezes o siso atrapalha, tá? Para você voltar o dente, porque eles são os últimos dentes lá de trás, ele acaba atrapalhando, né? Ele acaba dificultando esse retorno do dente. Então, muitos também retiram por causa disso. Aqui você tem a tomografia computadorizada, eu acho que já deve ter feito uma tomografia, ou se não fez, né? Um dia, talvez, vocês façam uma tomografia, que é diferente da ressonância, né? Nesse caso, também você vai usar aqui raio-x, tá? Você vai ter imagem em 3D. Agora, já a ressonância, você tem uma imagem ainda mais precisa em 3D, tá? E aqui você tem os raios gamas. Nossa, Zé. Aqui eu tenho os raios gamas, tá? Isso aqui é um paciente, provavelmente está com câncer na tireoide, ou está com câncer de mama. Alguns cânceres de mama, você faz o tratamento com radioterapia, com rádio. Você sente, por exemplo, se for na mama, se for aqui no pescoço, na tireoide, você sente até mesmo o raio dar uma aquecida no local, mas é para paralisar a multiplicação de células cancerígenas, tá? Normalmente a radioterapia ela é feita em locais que não tem tanta tendência do câncer se espalhar, que nós chamamos de metástase, né? Então, o paciente é submetido. As ondas de rádio são as ondas utilizadas na ressonância magnética, já falei para vocês, só que o problema dela é que ela envolve aqui, tá, uma grande carga eletromagnética. Nós já até mencionamos para vocês. Aí você tem uma capacidade de enxergar a imagem em 3D. E aqui você tem o ultrassom, né? Bebê vindo, ó. Ó, o barrigão da mulher aqui, ó. Aqui podia ser minha filha também, né? Isso aqui, não. Podia ser, né? GO também, né? Pessoal fazendo um ultrassom para ver aqui a questão do bebê, tá? Diagnosticando aqui por imagem, etc, tal. Que é mais para quem trabalha no diagnóstico de imagem, né? Depois vai para o GO, para ginecologia. Então, aqui você tem as vibrações que são captadas por esse aparelho, tá? E esse aparelho consegue ver, mais ou menos, a estrutura dos seus órgãos internos. Então, aqui dá para ver o bebê, dá para ver se tem um tumorzinho ou algo do gênero, né? A pessoa está com nódulo no fígado. Você faz esse negócio aqui, dá para você ver aí, ó, ultrassom, que é um exame muito simples, um exame tranquilo, e não tem maiores problemas, né? Bom, aqui agora nós vamos para a aula 5, falar um pouquinho sobre o universo. Terminamos a aula sobre ondas eletromagnéticas. Até a semana que vem, pessoal, a gente deve terminar o caderno nosso, né? Porque aí na outra semana a gente começa já o caderno 2, tá? O livro 2, SAS. Fora essa semana que vem, na outra. Então, a gente começa já praticamente em maio, a gente vai começar já o livro 2.
Bom, o universo, nós temos falado bastante sobre o universo, sobre as teorias que regem o universo, né? Sobre a perplexidade, muitas vezes, quando você se depara com o universo, e sobre situações que você pensa aí, né? Será que estamos sozinhos, né? Nesse universo vasto? Aqui nós temos uma cena num dos ícones que ficou para a história do cinema. É um filme que compensa ser visto. Ah, Zé, mas é um filme da década de 80, é muito antigo, mas aquilo que é bom não importa a idade, continua sendo bom. É um filme espetacular, esse filme do Spielberg, né, de 82. Para quem não viu, vale a pena ver o ET, o extraterrestre. É muito bonitinho porque traz uma conotação de um ET amiguinho, né? Não é muito aquela coisa do ET invasor, etc tal, mas é aquela coisa do ET amiguinho. Mas é muito legal. Quando eu era, na época, na década de 80, quando saiu esse filme, eu assisti esse filme. Na época era comum, né? A gente assistia algumas vezes o filme, né? Assistia algumas vezes, inclusive no cinema, quando passava, etc. Tal. Naquela época lá tinha que ser o cinema, etc. Bom, essa questão de olhar para o céu, estabelecer alguns conceitos, isso é algo muito antigo. Só que antigamente você tinha uma confusão naquilo que a gente chama hoje de astronomia e daquilo que a gente chama hoje de astrologia, tá? São duas coisas diferentes. A astronomia, quando você fala de astrônomos, você está falando de um ramo da física que estuda, baseado em processos científicos, a origem das estrelas, posicionamento das estrelas no universo, posicionamento dos corpos celestes de uma forma geral. Você tem um cometa, você tem um meteorito, você tem, por exemplo, um planeta, tá? Então, isso é astronomia. É uma disciplina da própria física, tá? Agora, você tem também a astrologia. O que é isso, Zé? Parece que é tudo muito próximo, tal, né? Aí, logos significa estudo, astro significa estrela. Só que astrologia não é uma entidade física. Astrologia já é mais um conceito que envolve um pouco de misticismo, um pouco de religião, dependendo da vertente da religião que está sendo ali analisado, que envolve os signos do zodíaco, tá? Aí você tem uma outra área que não é a área científica. Aí você fala, o indivíduo tem signo X, signo Y tem de acordo com a constelação de Capricórnio, constelação Virgem, constelação Peixes, Gêmeos, etc. Tal. Aí o indivíduo, ele, a partir desse signo, ele faz uma previsão do futuro sobre a vida daquela pessoa ou sobre a personalidade que aquela pessoa tem, porque ela nasceu em determinada época do ano, que a constelação, não sei das quantas, né? Constelação dessa ou de Aquário estava mais prevalecente, etc. Tal, tá? Então, esse pessoal aí é aquele pessoal dos signos, da astrologia. Isso não é científico, tá? Isso aí é um embasamento que o brasileiro gosta muito, inclusive, né? Dessas coisas que envolvem o lado místico, mas é um embasamento que uma projeção do futuro, muitas vezes, da pessoa. Isso aí não envolve ciência, tá? Isso envolve esse outro lado. Aí você fala, Zé, eu acredito, eu vejo meu signo todo dia de manhã, etc, tal. Bom, aí cada um faz o que acha que gosta, que acha que é certo, né? Mas não é científico, tá? São previsões baseadas no posicionamento das estrelas, algo muito antigo, que vem lá de trás, vem dentro da China antiga, já tinha muito isso, etc, tal, tá? Mas o que nos interessa para a física é a astronomia. Aí sim, nós estamos nos palpando daquilo que muitas vezes chega até nós através de telescópios gigantes, né? A gente vai ver a questão do Hubble, você consegue ter imagens, e a partir dessas imagens você pode, por exemplo, falar assim, mas Plutão, você vê lá na geografia, Plutão era um planeta, depois ele tornou-se um planetoide, né? Por causa do tamanho e algumas restrições que ele tem na sua órbita. Depois ele tornou-se um planeta anão, né? Então, hoje ele é conhecido como planeta anão. Mas isso através de observação mesmo, né?
observação por imagens, tá? Então, você tem aqui alguns centros, etc. tal. Aí envolve uma pergunta. Será que existem... Aqui já não é ciência, nós estamos falando de misticismo. Ó, mitos e cosmogonias. Aí envolve essa questão aqui, ó, a questão dos mitos do cosmos, tá? E as explicações que nós temos para a nossa existência. De onde viemos? Estamos sozinhos? Tem alguém conosco? Bom, pelo menos o que é divulgado, vamos colocar assim, né? Porque a gente sabe, pode ter coisas, aqui vai abordar também a questão da área 51 nos Estados Unidos, tem muita coisa que não é divulgada, né? Segundo alguns dizem aí, da teoria da conspiração, quem pode falar bastante para vocês, uma hora, se vocês quiserem puxar esse assunto, eu não sei se já falou com vocês, mas eu converso muito com o Jaime, principalmente na época que nós ficávamos na sala, assim, né, na hora do lanche, alguma coisa assim, no intervalo, e pela idade do Jaime, eu gosto muito de ouvir o Jaime pelos posicionamentos dele. Não que ele tem as visões dele que eu respeito, mas não que eu concorde, mas eu ouço, porque eu aprendo muito com as visões dele, até porque ele tem ele é de uma ala diferente da minha, né? Ele é de uma ala mais espiritualista, o Jaime, e eu acabo aprendendo muito como que eles têm uma visão diferente das coisas, que no nosso caso, eu sou protestante, eu sou cristão reformado, eu sou presbiteriano, e muitas vezes você vê essa conotação, essa diferença. Então, eu gosto de aprender com as pessoas, né? Eu gosto de aprender, eu respeito as pessoas, não que eu tenho que aceitar aquele ponto de vista, mas eu ouço e respeito e aprendo também, porque que também, às vezes, você fala, sabe, por que a pessoa, ela pensa daquela forma? Então, você tem que dar o direito das pessoas expressar. E o Jaime, eu acho uma pessoa fantástica, um grande amigo meu, né? E tem uma visão diferente, assim como eu tenho grandes amigos que são espíritas, por exemplo, tem uma visão totalmente diferente da minha em muitos aspectos, mas que eu gosto de ouvir para aprender um pouco daquilo que eles pensam. Eu acho interessante isso, essa comunicação. E quando fala sobre essa questão, o Jaime ele é especialista. Se falar para o Jaime gosta demais dessas questões que envolvem aí, teoria da conspiração. Ele lê muito sobre isso, tá? Essas questões que envolvem a área 51 nos Estados Unidos, no deserto, tem aquela região lá que ninguém que é proibida, só o Pentágono tem acesso, o presidente dos Estados Unidos, e que alguns levantam algumas sugestões de que lá a primeira nave espacial que teria caído, aquele caso Roosevelt, né, nos Estados Unidos, final da década de 40, se não me engano. Aí você pode até ler sobre isso, depois você coloca aí na internet caso Roosevelt, um negócio meio complicado aquele caso Roosevelt. Mas dizem que caiu uma nave que tinha um ET dentro mesmo, né? E eles têm lá até hoje o ET mumificado. Bom, aí você tem várias teorias. Outros dizem que não tem nada a ver, a Área 51, alguns experimentos secretos americanos, que não tem nada a ver com extraterrestre, enfim. O Jaime, ele tem essa condição. O Jaime tem... você fala assim... O Jaime vai falar para você da cidade perdida de Atlantis, ou de Atlântida, e para ele aquilo foi uma realidade, entende? Ele entende aquilo como uma verdade mesmo. Então, assim, envolve alguma questão religiosa, mas ele entende como uma verdade. Então, ele tem umas posições, assim, muito interessantes a gente ouvir, né? Agora, quanto a aceitar ou não, aí vai de cada um, né? Bom, aí na cosmologia de alguns povos aqui, você tem aqui a mitologia grega. Para quem gosta de mitologia grega, eu tive um colega que estudou comigo aqui no Atenas, hoje ele é médico lá em Paraguaçu. Aliás, tem um filho dele que está estudando, já está no 7º ano. O filho dele veio para cá o ano passado, Daniel, médico, ele é psiquiatra, cara super inteligente. Ele era especialista, né, na nossa época de ensino médio, o Daniel era especialista em mitologia grega, mas sabia mitologia grega. Não que ele acreditasse na mitologia grega, mas era tipo assim, um hobby dele, entende? Ele gostava, ele sabia o nome de todos os deuses, aquela coisa toda. E aqui a mitologia grega, de certa forma,
ela teve uma influência muito grande na nossa cultura ocidental, né? Porque nomes, por exemplo, como, vamos achar aqui, ó, caos, ó, que nós sabemos o que é o caos hoje para nós, tá? Que ele decide criar 4 deuses aqui, o Érebro, né? Deus do dia, aí você tem o Deus da noite, aí você tem o Tártaro, que até hoje, em algumas versões da Bíblia que você usa no grego, o Tártaro é traduzido por inferno, né? Que é o Deus das trevas. Gaia, que você tem hipótese Gaia, que é a deusa terra. Então, nós usamos muito. Cronos, que é o deus do tempo, tá? Esse Cronos aqui, o Hélio, que é o deus do sol, etc. Tal. Aurora, Selene, que passa a ser lua. Enfim, nós temos muito essa questão aqui do nosso cotidiano, da mitologia grega, tá? Mas tem um detalhe, né? Quando Cronos, ele mata o pai, que é o Urano, né? Ele se casa com essa titânida aqui, ó, Reia, tá? E tem os seus filhos, etc. Tal. Aí ele tem medo, e de Cronos, você tem aqui um bebê que é escondido para nascer, então, segundo a mitologia grega, o deus dos deuses, que é Zeus, né? Então tem uma doideira muito grande, é cheio de deuses, a mitologia, só que cada religião que você pegar hoje no mundo, ela tem uma forma de entender a origem do universo, na cosmogonia, tá? Tem uma forma de explicar como que o universo existiu. Até, por exemplo, você pegar aqui, ó, entre os indígenas, depois você pode ler aqui, você vai ver aqui essa tradição ticuna, né? A questão lá do joelho, de você colocar marimbondo no joelho, etc. Tal. Você tem a religião hindu, que é um dos berços da civilização dos deuses até hoje no mundo, que são cultuados. Então, na Índia, você tem milhares de deuses, tá? E eles acreditam lá no deus central deles, que é o deus Brahma, né? Do hinduísmo, que ele é o responsável pela criação do universo, tá? Então, você vai caminhando, você vai vendo que há uma preocupação em se explicar não só através da religião, mas como da filosofia, tá? Quem são esses deuses, etc. Tal. Aqui vai exercício falando sobre essa questão também, que não tem muito a ver com a física, não, tá? Aí vem a filosofia grega. Aí o que acontece com a filosofia grega, tá? Aí você tem, por exemplo, o período de Sócrates, né? E esse cara aqui, ele contribuiu muito como um pensador no campo filosófico. Só que aí dentro desses pensadores filosóficos, aí você tem aí Tales de Mileto, você tem Sócrates, você tem o nosso famoso Platão, né? Aí você tem aí algumas obras que remontam a 800 anos antes de Cristo, no século 8, como a Odisseia de Ulisses, que conta a história de Ulisses, a Guerra de Troia. Todo mundo já viu aquele filme Troia, né, do Brad Pitt, né? Enfim. Você tem vários pensadores que surgem com as suas ideias com relação a essa questão da origem do universo. Esse Tales de Mileto aqui é aquele cara daquele exercício que caiu na prova de vocês da pirâmide, lá que você tinha uma pirâmide e como é que chama lá? O faraó do Egito chamou ele para medir a pirâmide de Quéops, né? Aí colocou na sombra da pirâmide, colocou aquela estaquinha no chão para fazer a projeção, para ver o tamanho que era a pirâmide, para fazer por semelhança de triângulos. Esse cara era um gênio da matemática, tá? E todos eles tinham ideias, tá, com relação a essa questão, mas, de certa forma também, eles começaram a questionar, né? Questionar de onde são feitas essas coisas. Seriam isso deuses, etc. Tal, né? Eles não eram muito da ala de crença em divindades, né? Eles eram mais pensadores que tentavam replicar um pensamento filosófico que teria um cunho científico, de certa forma. Aqui, só para você ter uma noção com relação ao universo, você vai ter aqui, pessoal, antes de Aristóteles, aqui, ó, 2 pensadores antes de Aristóteles. Anaximandro, ele achava que o universo era ilimitado, eterno, tá? Que muitas vezes você pega hoje o pensamento hoje da própria ciência, não é muito diferente desse, tá?
O primeiro modelo mecânico, ele achava que a Terra já era o formato de um cilíndrico, ocupando o centro, tá? O Sol era um furo na superfície de uma das esferas. A Lua seria a segunda esfera. Então, eles não tinham noção ainda de que a Terra não era o centro do universo e muito menos não era o centro, não tinha noção do que seria o sistema solar. Então, para eles ainda a Terra era o centro, né? E como eles viam à distância o Sol, eles pensavam que o Sol era menor do que a Terra. Aí vem esse indivíduo aqui, Anaxímenes, né? Aí esse cara aqui já vem fazendo uma outra proposta, que o ar se transforma em outras substâncias à medida que a densidade muda, o ar rarefeito, etc. tal. Tudo que existe, a transformação de algo que já existia antes, o universo é eterno, as estrelas são fixas e presas a uma esfera cristalina que gira em torno da Terra. Então, como se tivesse igualzinho aquele negocinho que você coloca assim do berço de criança, lá para a criança brincar, entendeu? São tudo fixos. Então, eram os pensamentos, né? Eram os pensamentos. Aí vem Heráclito. Aí diz que o fogo era o mediador das transformações, com o poder de transformar as coisas, etc. tal. Aí diz que o universo não foi criado, que ele é eterno e constante, né, estado de fluxo, etc. Aí vem o nosso Demócrito. Esse cara aqui você já conhece, né? Demócrito e depois Leucipo, os dois, né, que estabeleceram aquele modelo primitivo de átomo, mas no campo das ideias, que o átomo era a menor fração da matéria e ela era indivisível, tá? Aí esse cara, ele diz assim, o Demócrito, né? Nada pode ser criado pelo poder divino a partir do nada. Veja que isso aqui é muita filosofia também, né? Nada pode a partir do nada, tá? As forças materiais podem ser criadas sem a ajuda de um Deus. Aí ele já começa aqui, você vê que ele já tem uma inclinação meio que científica, etc. tal, tá? Aí vai falar aqui do modelo do universo, tá? Ele vai dizer que um número infinito de mundos é criado e destruído no universo, e o nosso universo é um deles. Bom, você vai tendo aqui várias ideias, tá? Vários caras que tinham já uma ideia diferente, que não aceitava mais aquele conceito mitológico ou o conceito da religião acerca dos corpos celestes. Pegando aqui o Aristóteles, o Bam, ele também dizia, embora a igreja tenha colocado Aristóteles como um dos maiores pensadores da história, ele era contra o criacionismo, né? O universo não tem um criador, é eterno e especialmente finito. Ele já achava que o universo é espacialmente, aliás, finito, tá? Um Deus governa o universo do exterior, ou seja, do ponto mais distante da Terra, além do movedor imóvel. Então, você tem um governo, mas você não tem um criador, um Deus que governa, mas você não tem um Deus criador. Umas ideias muito loucas. Para que serve isso aqui, Zé? Isso aqui só para ilustrar para vocês, porque isso aqui já é mais história do que física pura, né? Isso aqui vai apontar para a física. Esse cara aqui, o Ptolomeu, junto com o Aristarco, ele foi um cara interessante, Aristarco de Camus, se não me engano, e Ptolomeu, que ele propõe aqui, ó, o geocentrismo. Zé, então, ele é geocêntrico. Sim, tá? Ele propõe essa questão aqui de que a Terra continua sendo o centro do universo, tá? Só que ele dizia que ela não podia descrever movimentos em volta aqui dos movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Então, era um negócio meio estranho no conceito dele. Até que veio o Aristarco de Camus, na verdade. Aqui não falo de Aristarco de Camus, né? O Aristarco de Camus, ele foi muito interessante. Aqui você vai ter umas perguntinhas aí também sobre história, né? O Aristarco de Camus, ele foi interessante que foi o primeiro a dizer que esse geocentrismo estava errado, que a Terra era o centro. Aí ele começa a propor aí que podia ser que o Sol era o centro. Isso há 200 anos antes de Cristo, tá?
Aí, daqui para frente, aqui vai nos interessar mais, né? Quando você pega Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, tá? Por quê? Eles começam a contrapor o geocentrismo, que persistia no mundo ocidental. Então, o pessoal na época lá era meio terraplanista, né, nessa época. E olha que o terraplanismo aí, ó, ele dura aí 800 anos praticamente, vamos chamar assim, o terraplanismo daquela época, dos pensadores, né? Agora voltou no século XXI o terraplanismo de novo, né? Alguns defendendo aí que tudo é uma conspiração, que a Terra não é redonda, é uma grande pizza, etc. Tal, os negócios muito loucos, né? Satélite, então, é só manipulado pela NASA, as imagens que a gente recebe do satélite de mentira. O pessoal não deve ter televisão em casa, não sei lá, ou muito louco. Então, assim, ó, não estamos mais no centro do universo. Quem está no centro do nosso sistema, nem do universo, do nosso sistema é o Sol. Quando que isso acontece? Quando Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, eles conseguem comprovar isso, tá? Conseguem mostrar isso, conseguem ter uma visão através de instrumentos astronômicos, eles conseguem, pelos telescópios da época, visualizar melhor as estrelas. Aí eles vêm, então, com o conceito, mas aquilo que eu falei para vocês, a igreja não aceita. A igreja vai falar para eles que se eles continuarem, a igreja católica na época, se eles continuarem com esse conceito, eles vão, então, ser queimados na fogueira. Aí meio que eles dão um passo atrás, não queriam morrer, etc. Tal, mas teve um que não deu passo atrás, que eu já falei para vocês também, lá atrás, no começo do ano, foi o Giordano Bruno, né? Ele falou assim, não, a teoria correta é o heliocentrismo. Ah, é o heliocentrismo, Aí, você não vai mudar? Não vou mudar, vou manter. A igreja queimou ele, tá? Queimou ele na fogueira. Por isso que essa história de igreja ou de religião se envolver com ciência não dá certo. Isso não dá. Ciência fica no campo dela, a igreja ela pode conviver no campo da fé, no campo da igreja, mas não precisa se misturar muitas vezes, que não dá certo, né? Então, é que a gente está vendo no Brasil hoje, muitas opiniões aí de pessoas aí de segmentos religiosos totalmente absurdas, que vão contrária à ciência. E pior, tem líderes religiosos aqui no nosso país que, durante o ano passado todo, pregou contra a vacina, que vacina era coisa do diabo, ou vacina tinha vírus comunista, e depois foi vacinar lá em Miami, nos Estados Unidos. Isso que eu não entendo, né? A vacina da Pfizer é divina. Agora, a vacina aqui do Brasil aqui é diabólica. Então, são coisas que dos mercadores da fé que nós temos muito hoje aí. Mas, vida que segue. Aí surge aqui, ó, o nosso amigo Isaac Newton. Interessante como na época dele ainda não tinha uma química definitiva, ele era meio alquimista também, tá? Esse cara aqui, ele foi um dos grandes pais da física moderna, para a gente resumir a história, certo? Esse cara aqui, ó, junto com Kepler, ele começa, então, a desenvolver a teoria da força gravitacional. Aí a história é outra, meu filho. Aí a história, isso aqui é uma verdade indiscutível. Só para os terraplanistas que não, né? Que acreditam que a força da gravidade não existe. Esse cara aqui mudou o rumo da física. Ele começa a mostrar que há uma interação entre os corpos celestes. Aí não é aquela história mais que havia dois elefantes que sustentavam a Terra, etc. Tal. Não é nada disso, né? Ele mostra que estava tudo ali sobre o nada, não tinha nada ali, exceto a capacidade gravitacional de se colocar ali os astros ou de se colocar ali os planetas no universo. Esse aqui foi um gênio, tá? Isaac Newton. E é ele que tem lá as nossas, que a gente vai estudar sobre ele ainda, as 3 leis de Newton, né? O princípio fundamental da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio fundamental da ação e reação, que a gente chama de primeira, segunda e terceira lei de Newton. Olha, esse telescópio aqui, ele foi fundamental, o telescópio Hubble, tá? Esse cara aqui, em homenagem a ele, ó, Edwin P. Hubble, tá? Ele foi o cara que
propôs esse telescópio e conseguiu, posteriormente, que a sua ideia fosse colocada em órbita, tá? Esse telescópio, ele foi fundamental para nos mostrar alguns detalhes interessantes. Por exemplo, a questão das estrelas, para você ver mais de perto, das estrelas que estão mais próximas. A questão da expansão do universo. O universo está em franca expansão. Por quê? Porque ele começa, então, a ter, desde do período que ele é colocado no espaço, você começa a ter, então, imagens, fotos que, mais ou menos 50 anos, você tem hoje, quando você compara com as imagens atuais, você vê que aumenta-se a distância. Isso prova que, entre os astros, isso prova que o universo está em expansão, tá? Agora, a questão do universo estar em expansão e chegar um momento de ter uma retração, isso é plausível ou não, de alteração da densidade? Bom, isso é uma teoria que poucos defendem, que eu já falei para vocês, que é o Big Crush, né? Então, vai expandindo, 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 até chegar no momento em que a massa e a densidade, ela se iguala, aí você tem aquele Big Crush e tudo se acaba, para que futuramente você tenha um novo Big Bang. Mas essa é uma teoria, a maior parte dos cientistas hoje defendem que essa expansão do universo, ela continua, tá? Ela não vai parar. Então, ó, esse telescópio aqui, ó, ele mudou a comunidade científica. Aí vai falar sobre os cientistas, o que eles dizem hoje. Oi. Hoje a gente vai ter plantão de física? Não tem, filho, porque eu tenho aula à tarde na quinta-feira. A questão do plantão, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa questão. Deixa eu voltar às aulas agora, as aulas presenciais. Deixa voltarem às aulas, que a gente vai ver como é que vai ficar essa questão nossa dos plantões. Mas esse horário da quinta aí eu tenho aula, então é complicado. Tá, entendi. Aí eu vou ver, e na sexta vocês têm aula também, né? Então, já tem 2 plantões na sexta, então é complicado. Oi. Qual que foi a matéria bimestral de biologia? Foi o capítulo 2 e 3? 2 e 3, caiu na prova. Então, assim, Tá quem for fazer prova de NO, você vai falar assim, qual que é a matéria da NO? Matéria da NO é a matéria do bimestre, tá? Mas, normalmente, o que a gente faz? 20%, ou seja, você tem 10 questões, 2 questões é da primeira matéria, da mensal, e 8 questões é da bimestral. Então, você fala assim, aqui que eu tenho que estudar mais para a prova de NO, para qualquer um, biologia, física ou química, vai estudar mais a matéria bimestral, tá? Pode cair 2, 20% no máximo da prova mensal. Mas é isso mesmo, é o 2 e o 3, capítulo. Ó, o que os cientistas dizem hoje, hein? Então, hoje nós temos a teoria da grande expansão, né, inicial do Big Bang. O que diz essa teoria? Então, resumidamente, você tem uma espécie de um ovo cósmico inicial, porque ali havia uma grande concentração de energia. Aí você fala assim, houve explosão? Não é bem uma explosão. Às vezes a gente fala aquilo como se fosse uma explosão, mas não é bem uma explosão. Você tem ali a emanação, a liberação de energia. Melhor a gente entender como uma expansão, uma liberação de energia. E a partir dessa liberação de energia, você vai tendo as organizações do universo até chegarmos no universo que nós temos hoje, tá? Então, isso é o Big Bang. Então, houve um tempo que não havia, e a partir desse tempo, o universo passa, que nós conhecemos hoje, esse universo, pelo menos, ele passa a existir. A discussão, muitas vezes, é a seguinte, mas antes, pode ter tido um outro Big Bang, havia um outro universo, esse universo desapareceu, ou ele ainda existe de forma paralela a esse universo. Então, tem coisas que nós não sabemos, isso aí são especulações que surgem, e se você for falar assim, eu vou abraçar essa especulação, vou acreditar nisso com muita tenacidade, e você não tem uma prova factível na ciência, então, se é uma especulação, você pode ser um fanático que acredita numa especulação, igual os terraplanistas. Aí você pode, então, acreditar numa especulação, mas tem comprovação científica? Não tem. Então, quando não tem comprovação científica, a gente tem que aguardar, tá? Para ver se com o avanço da ciência a gente pode afirmar positivamente ou não
acerca dessa situação, pelo menos se tratando de condição científica. Tem gente que acha que houve 7 Big Bangs antes, e houve regressão, e esse nós estamos vivendo um Big Bang, que vai chegar no momento que vai acabar todo esse universo, né? Falando em termos de ciência. Você tem a retração do universo, o Big Crunch, e futuramente começa todo o processo, etc, tal, de um novo, e assim vai. Mas hoje a ciência defende muito, mas veja só, ainda é uma teoria, porque não dá para você comprovar categoricamente. Defende muito como se fosse quase uma verdade, mas a gente não pode falar que foi uma verdade, a gente não presenciou, é a teoria mais aceita hoje, que o universo ele tenha emanado dessa grande emanação de energia aí, desse grande Big Bang, tá? Aí você fala, mas isso é um problema para os criacionistas, por exemplo, né? O criacionismo fixista, que é o criacionismo, né, normal, fixismo é porque é imutável, então tudo foi criado como já é, não houve evolução. Macaco foi criado macaco, homem foi criado homem, então não houve essa questão, por isso que chama de fixista, ou fixismo, ou imutável. Tudo foi criado por Deus, tá, por um arquiteto cósmico do universo, de forma imutável. Mas isso pode excluir o Big Bang? Não necessariamente. A grande discussão é, os ateus, eles creem que o Big Bang foi obra do acaso, que aconteceu por acaso, e os criacionistas, se ele aceitar o Big Bang, ele pode aceitar que o Big Bang pode ter sido desencadeado por Deus, como princípio criador, tá? No início do universo. Então, com relação à questão da religião e da ciência, nesse caso aqui, você não tem problemas, etc. Tal. Aqui tem um detalhe interessante que mostra o surgimento e a evolução das estrelas. Lembrando que aqui nós temos o hidrogênio gás hélio, que eu cansei de falar para vocês, são os dois principais, tá, componentes das estrelas. Então aqui você tem o começo, né, de um pó estelar, tá vendo? Que é uma estrela pequena, tá aqui, ó, que ela vai então aglomerando aqui, ela vai queimando, tá? Esse gás hidrogênio, esse gás hélio, etc. tal, né? O calor gerado aqui pela queima vai provocando aqui uma diminuição das extremidades e vai aumentando uma densidade no núcleo. Aí essa estrela aqui, que era pequenininha, ó, que surgiu no céu, ela passa a ser então uma gigante vermelha. Tem muitos documentários no Discovery, nos canais Discovery, e se você não sabe, se você tem Sky na tua casa, que eu te falei no início da aula, você baixar o Sky Play, você vai ter lá os documentários Discovery, e que falam muito sobre essa questão da origem do universo, origem das estrelas. É legal ver isso, tá? Ah, mas você vai cobrar isso na prova? De uma forma muito singela, porque isso aqui é astronomia, né? Só para você entender um pouco de um dos ramos da física, tá? E aqui você tem, então, aqui a gigante vermelha, aí pode formar, a partir de um patamar mais alto, você começa a ter aqui a fusão, tá, de gases internos, que começa a produzir carbono, tá? Aí você vai ter, então, um núcleo, que vai dar origem aqui ao que nós chamamos de nebulosas, as grandes nebulosas, tá? E essa grande nebulosa aqui, ó, ela pode formar o que nós chamamos aqui desse núcleo dela, vai se transformar naquilo que nós chamamos de anã branca, que ela normalmente ela tem até 2 vezes mais a massa do Sol. E essa aqui, vamos pegar aqui uma nuvem estelar, a gente chegar na estrela de nêutrons, que eu até falei com vocês, você tem aqui o hidrogênio, você tem a expansão do elemento, aí começa a formar aqui um dos metais que nós temos no nosso corpo, que eu já mencionei para vocês, que o ferro que nós temos no nosso sangue, ele é de origem extraterrestre. Ele chegou até o nosso planeta por explosões de supernovas, tá? Aí você vai tendo aqui, ó, aí, aqui está a supernova, ó, super gigante vermelho, e aqui nós temos a supernova. Oi.
Eu tenho uma pergunta sobre o Big Bang. A ciência, ela, no caso, acredita no Big Bang, certo? Só que a ciência, ela provou a lei da causalidade, que é aquilo que tudo está contido no tempo e no espaço, não pode se autocriar. Então, como funcionam essas duas coisas? Então, aí entra a questão também da lei da termodinâmica também, né? Que a própria lei da termodinâmica, ela exclui a questão de universo ter surgido ao acaso. Mas aí eles dizem o seguinte, que o Big Bang, com relação a essa questão da casualidade, ela foi no caso do Big Bang, eles admitem que foi uma exceção que aconteceu, do ponto de vista da física atual, tá? Então, eles admitem que o que aconteceu no Big Bang é um evento único, que é uma exceção nas leis que regem a física atual. É uma situação que é complicada também, porque você tem que admitir uma exceção com relação, por exemplo, ao princípio da termodinâmica. O que é o princípio da termodinâmica, da segunda lei da termodinâmica? Diz assim, ordem gera ordem, caos gera caos. Então, fisicamente falando, no conceito da física atual, não tem como você ter ordem a partir do caos. Então, isso excluiria o caos inicial desencadeado pelo Big Bang e a organização posterior, tá? Aí, o que eles entendem? Aí, o que a NASA ou os cientistas, eles falam? Que o Big Bang é uma exceção em que o caos gerou organização, tá? Mas aí, no caso, nada é uma exceção. Só o Big Bang seria uma exceção. O Big Bang seria essa exceção. Por isso que, dentro dessa perspectiva, você tem, então, a ala da própria religião que admite o Big Bang, mas não um Big Bang que foi um caos, mas um Big Bang que foi direcionado por um criador. Aí você tem um criador, aí você tem toda uma estrutura de organização e de ordem. Aí não é uma coisa que explodiu, ou que emanou energia de forma que essa energia ficasse desordenada. Aí você tem um designer inteligente, uma mente inteligente que orquestrou essa energia. Aí você sai dessa perspectiva casuística imposta pela física, só pela parte científica, tá? Aí você tem um pouquinho, aí muda um pouco. Aí você tem a organização pelo criador. Aí, olha só, aqui eu tenho, então, uma supergigante vermelha. Isso aqui, essa supernova aqui, ela é fundamental porque foram as explosões dela que levaram, então, a chegada de vários elementos que hoje compõem a nossa tabela periódica, principalmente aqueles elementos que terminam no subnível D e F, que a gente vai ver mais à frente, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Linus Pauling, etc. tal, tá chegando, porque nós vamos chegar no caderno 2, a gente vai começar a falar sobre tabela periódica também, que é muito legal. E aqui, muitas vezes, surgem essas estrelas de nêutron. Lembra que eu falei para vocês? Eu lembro que eu falei para vocês em sala, esse ano. Se você pegar o equivalente, a cabeça de um alfinete com a massa de uma estrela de nêutron, você tem que colocar aqueles navios cargueiros do outro lado da balança para equilibrar, só para você ter noção como é que a massa dela, concentrada numa cabeça de alfinete, ela seria o equivalente à massa de um navio cargueiro de petróleo. Então, isso aqui tem uma massa violentíssima, portanto, quanto maior a massa, maior o campo gravitacional dela, tá? E através dessas supernovas, ou você forma estrelas de nêutrons, ou você tem aqui, ó, os famosos buracos negros, né? Que nós temos no espaço. Então, se a massa for maior 3 vezes a massa do Sol, vai tornar-se, então, um buraco negro. Se for até 2 vezes, você tem a estrela anã aqui, ó. Se for até 3 vezes a massa do Sol, você tem uma implosão e forma esse buraco negro aqui que a luz não penetra. Aí é aquela história, ele pode falar que nem eu perguntei para vocês semana passada. O que nós temos aqui nesses aí? Né, nós temos especulações, né? Cada um vai ter uma ideia, é um portal, não é? Tem teorias especulativas, mas nós não temos aí
um consenso, tá? Com relação a essa questão. Vamos parando aqui. A gente almoçar, né? Que daqui a pouco a gente tem que voltar, e eu tenho que voltar. Hoje eu tenho aula até às 7h20. Vamos parando aqui, que depois a gente... Eu não sei, aqui ainda tem o nosso lugar no espaço, vai falar aqui ainda. E vai falar, acho que sobre a área 51, se não me engano, que vai falar se nós estamos sozinhos, etc. Tal. Semana que vem, na física, eu termino e começo, então, eu estava achando que eu ia terminar só na outra. Devo terminar essa parte, a gente já começa o caderno 2, tá? Na física, o caderno do segundo bimestre. Eu vou terminar também a química, semana que vem, esse livro 1 de vocês, a matéria do primeiro bimestre, e na biologia espero também idem. Espero estar terminando com vocês. Então, coloca para mim isso aí, presente, exatamente. Tchau, Zé. Até mais. Até semana que vem. Tchau, Zé. Até mais. Até mais, meu cara. Tchau. Valeu. Falou, até mais. Tchau. Aí, todos colocaram. Até mais.